Terça-feira, 21 de fevereiro de 2023, sétima semana do Tempo Comum, refletimos o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Jesus atravessa a Galileia a caminho de Jerusalém. Ele anuncia sua paixão, sua morte e sua ressurreição. 3 fatos grandiosos na vida de Cristo: paixão, morte e ressurreição. Isso muda a história da vida dos discípulos e também da nossa igreja. Ele padece por cada um de nós, ele morre por cada um de nós e ele ressuscita para permanecer no nosso meio. Assim como os discípulos, nós também muitas vezes não compreendemos o messianismo de Jesus, não entendemos o que ele quer nos dizer. Pouco antes, Pedro, em nome do grupo, havia confessado Jesus como o Messias que eles esperavam. Porém, na mentalidade era de um Messias ufanista e triunfalista, com feições político-humanas. Mas esse não é o Messias que o povo deveria esperar. O messianismo de Jesus é diferente, é de paixão, de morte e de ressurreição. E quando eles chegam em casa, Jesus se interessa pelo que eles estavam falando. Eles estavam se questionando quem era o maior entre eles. E o maior, o mais grande, é aquele que anuncia o reino de Deus com a sua própria vida, com o seu próprio testemunho, com a sua própria entrega. A comunidade é o lugar do esclarecimento. Jesus, lembrando sempre que ele estava instruindo os seus discípulos, chamando atenção para aquilo que era realmente importante, o mais importante na vida de cada um deles. Os discípulos, ao contrário, eles discutiam qual era o seu prestígio, quem era mais prestigioso naquela época, ou quem deles era o mais inteligente, o mais sábio, aquele que poderia assumir um cargo depois que Jesus partisse. E o mestre, ele se mostra sempre servo. O mestre, ele é aquele que serve a todos, é aquele que se coloca à disposição, aquele que carrega a cruz, aquele que morre nela para viver, para ressuscitar, para ressurgir. E colocando no meio deles uma criança, ele explica o sentido de ser grande, de ser o primeiro, aquele que serve, sim, mas aquele que também é humilde como uma criança, é generoso, é doce, é alegre, é feliz, porque tem uma missão, toda ela especial. Nossa igreja e comunidade, com seus membros, buscam viver o serviço gratuito e disponível. Em nossas comunidades ainda paira o silêncio deplorável de quem busca privilégios e postos de destaque. Nós não buscamos postos de destaque, não queremos ser elogiados porque sim, porque não. Nós devemos ser aqueles que servem a Jesus, aquele que serve o irmão,
aquele que se coloca a serviço do reino de Deus, aquele que aceita a sua vocação de carregar a cruz no dia a dia da sua vida. Esse é grande no reino de Deus. Esse é como a criança que a ternura de Deus tocou o seu coração. Que Deus nesse dia possa nos abençoar a todos.